Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 474. Livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. E o tema hoje, ação dos obsessores contra os grupos espíritas. Então, Sueli, ela se utiliza de um comentário de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, para dar início a esse tema. Se você pegar o livro, o Livro dos Médiuns, se você pegar o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, no item 340, Kardec, lá, ele diz assim: os ocasionadores de perturbações não se encontram somente no meio delas. Quer dizer, os ocasionadores de perturbações não se encontram somente no meio delas, das sociedades e das reuniões. Então, olha só para você ver que interessante. Esse é um comentário de Kardec, que encontra-se no Livro dos Médiuns, no item 340. Então, aqui ele está dizendo que os ocasionadores de perturbações não se encontram somente no meio das sociedades e das reuniões espíritas, mas também no mundo invisível, mas também no mundo invisível. Assim como há espíritos protetores das associações, das cidades e dos povos. Nós vamos ler, depois nós vamos repetir. Espíritos malfeitores se ligam aos grupos, do mesmo modo que aos indivíduos. Então, olha só para você ver. Os espíritos malfeitores, eles se ligam também aos grupos, do mesmo modo que aos indivíduos. Ligam-se primeiramente aos mais fracos, aqueles que não têm conhecimento, aqueles que não buscam se instruir, aqueles avesso às obras básicas da doutrina dos espíritos, aos mais acessíveis. Então, eles se vinculam aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazê-los seus instrumentos e gradativamente vão envolvendo os conjuntos. Por isso que tanto mais prazer maligno experimentam, quanto maior é o número dos que lhes cai sob o jugo.
Por mais que nós já esmiuçamos o Livro dos Médiuns, principalmente nós já abordamos essa questão quando nós esmiuçamos o Livro dos Médiuns, mas é prazeroso comentar mais uma vez. Conforme Allan Kardec aqui nos narra, existe os mentores espirituais, os protetores, não só das casas espíritas. Por exemplo, nós sabemos que Nosso Senhor Jesus Cristo é o diretor espiritual do Brasil, aliás, do mundo. Desculpe. Nós sabemos que o anjo Ismael é o diretor espiritual do Brasil. Todos os países têm lá o seu diretor espiritual. Agora, não basta só o diretor espiritual do país. Nós sabemos também que cada estado em cada país há um mentor espiritual que responde por aquele estado. Por exemplo, o estado de Minas Gerais tem um mentor, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro. Só esses para poder, você já entendeu, né? Todos os estados têm um mentor espiritual que responde por aquele estado. Então é Jesus, diretor espiritual da Terra, Anjo Ismael, diretor do Brasil. Como já dissemos, todos os países do mundo têm lá o seu diretor espiritual. Você vai ver onde nós vamos parar com isso, com essa história. Cada estado tem lá o seu mentor espiritual que responde por aquele estado. Cada cidade tem lá o seu mentor espiritual que responde pelaquela cidade. Cada lar tem o seu mentor espiritual que responde por aquele lar. Cada encarnado existe um mentor que responde por aquele encarnado no plano espiritual. Cada casa espírita existe um mentor espiritual que responde por aquela casa espírita. Um hospital também, uma penitenciária. Por que não um cemitério? Porque o cemitério ele não é como as pessoas o vê espiritualmente. Há muito mais que aqueles túmulos que nós vemos nos cemitérios. Então, você observa a organização, a disciplina
a escala de seres que atuam em todos os departamentos. Todas as empresas, todos os departamentos públicos, todas as instituições aqui na Terra têm lá o seu diretor espiritual que responde por esses departamentos, por essas instituições. Agora, conforme aqui Allan Kardec narra, é natural que todos os departamentos aqui na Terra, de certa forma, se desvinculam do plano maior. É preciso entender que outros espíritos mistificadores, charlatões, esses que gostam de badernar, de perturbar, eles assumem a liderança, é óbvio. Não num país, não numa cidade, mas numa instituição, numa casa espírita, num lar, porque é onde um número menor de seres, mas muito fragilizado, ali se encontram. Por isso que muitos médiuns que começam no espiritismo pela prática e deixando de lado a teoria, quase sempre lá na frente, espíritos baderneiros, mistificadores, charlatões, assume o comando sobre aquele indivíduo, levando ele a cometer barbáries aqui na Terra, que não condiz nada com os desígnios de Deus contidos nas obras de Kardec. Pois, no livro dos Médiuns de Allan Kardec, no item 340, se você buscar lá, você vai deparar com essa mensagem. Os ocasionadores de perturbações, esses espíritos baderneiros, mistificadores, charlatões, eles não encontram somente no meio delas, das sociedades e das reuniões aqui no plano Terra, mas também no mundo invisível. Eles não perdem a oportunidade quando deparam com indivíduos moralmente fracos, disciplina fraca. Eles não perdem a oportunidade quando eles deparam com médiuns irresponsáveis,
trabalhadores sem conhecimento, não só médiuns, trabalhadores na casa espírita, como também na sociedade, em todos os departamentos, pois nós sabemos que não existe sequer na Terra um departamento que esses espíritos baderneiros, esses espíritos que causam transtornos e perturbações, não existe sequer um departamento na Terra onde esses nossos irmãos não se fazem presente, tentando, de alguma forma, desestruturar aquele departamento. E em todas as áreas, em todas as ciências, pois nós vemos a política, não vamos entrar nesse mérito, pois nós vemos a política no mundo, as divergências, as irresponsabilidades na política mundial. Nos ministérios, no mundo todo, quanta irresponsabilidade. Pode ter certeza, de que equipes das trevas assessorando esses políticos se encontram. Eles estão assessorando esses políticos. Porque semelhante atrai semelhante. Na justiça da terra, quanta divergência em todas as ciências, quantas divergências no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, nas instituições, nas casas espíritas, as divergências, as desuniões. É interessante que, em vez das pessoas se unirem, ajudando umas às outras, elas preferem desunir. Mas são grupos, são instituições espíritas e outras instituições que deixaram de seguir os princípios das leis do Criador contidas nas 5 obras básicas, codificada por Hippolyte Léon Denisard de Rivail. As desavenças, as desuniões, as brigas, as disputas
em todos os sentidos aqui na Terra. Tem a influência dos nossos irmãos das trevas, esses charlatões, mistificadores da erraticidade, porque eles encontram no corpo físico semelhante, iguais a eles. Eles encontram no corpo físico encarnados que os sustente. Faz parte do estudo? Sim. Mas quantos milhões de médiuns a serviço das trevas no Brasil e no mundo, nesse exato momento, existe? Os Buenas Dichas, os pais de santo, todos esses voltado para o tarô, o búzio, a cartomancia, e por aí em diante vai. Quantos médiuns já existiram depois de José de Freitas Arigó, que disseram, e até hoje, 2024, muitos ainda dizem, receber o espírito de Dr. Fritz, onde esse espírito é uma incógnita, através de alguns médiuns cortando corpos físicos aqui no Brasil. Sendo que nós aprendemos com Kardec, através das 5 obras básicas, que a enfermidade encontra-se no perispírito e no espírito, e que é transferida para o corpo físico. O corpo físico é uma válvula do perispírito e do espírito. A doença é de dentro para fora. Então, reforma-se, ou melhor, se cura através da reforma íntima, da transformação moral, mudança de hábito, de comportamento e de atitudes, e não através de bisturi, através de médiuns, que ali alguns espíritos acoplados ao teu campo vibracional se encontram. Para qual motivo? Um espírito, através de um médium, sutura determinadas áreas no corpo físico do encarnado? Por qual motivo? Médium se prestar a esse, não vou nem dizer, os únicos que têm o direito na Terra de cortar corpos físicos
são os médicos. Médium, não. Independente, menos José de Freitas Arigó, porque ele é um caso à parte que não cabe esclarecer aqui agora. Então nós não vamos entrar nesse mérito agora. Mas quantos médios existiram e existe depois José de Freitas Arigó, que se dizem receber espírito de Dr. Fritz e cortam o corpo físico dos encarnados. Cortam o corpo físico por qual motivo? Se o que cura tanto a alma quanto o corpo físico é a transformação moral, e não um canivete, uma faca e um bisturi. Então precisamos analisar bastante essas questões, porque há milhões de médios no Brasil e no mundo atuando através desses espíritos mistificadores. Vamos para o próximo vídeo.